O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, decidiu hoje liberar a divulgação do resultado das inscrições no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A divulgação pelo Ministério da Educação estava prevista para esta terça-feira, mas foi suspensa por uma liminar da Justiça de São Paulo, que também impediu o início das inscrições no programa Universidade para Todos. A decisão do presidente foi motivada por um recurso protocolado na noite de ontem pela Advocacia Geral da União para derrubar a liminar proferida pela desembargadora Terezinha Caserta do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que decidiu manter em vigor outra liminar concedida pela primeira instância da Justiça Federal para suspender a divulgação sob a alegação de que o governo ainda precisava dar um posicionamento seguro e transparente sobre a correção do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019. As notas no exame são usadas pelos estudantes para fazer a inscrição no SISU e concorrer a vagas em universidades públicas em todo o país. Na sexta-feira, a Justiça Federal de São Paulo havia determinado a suspensão da divulgação dos resultados do SISU até que o governo federal demonstrasse a correção das provas do Enem que foram apontadas com problemas por estudantes de todo o país. O tribunal deu prazo de 5 dias para o cumprimento da decisão, sob multa diária de R$ 10.000. A decisão foi motivada por um pedido da Defensoria Pública da União. Na semana passada, o Ministério da Educação informou que houve erros na atribuição de notas para cerca de 6.000 alunos. Segundo a pasta, a falha teria ocorrido na impressão das provas aplicadas em algumas cidades, sendo responsabilidade de uma gráfica. O MEC acrescentou que corrigiu o problema e não houve prejuízos para os estudantes. As informações são da Agência Brasil. Boa tarde a todos. Acabamos de receber a notícia da decisão do STJ que garantiu a continuidade do processo de seleção através do Enem, do SISU, do ProUni, do FIES. É uma grande notícia, principalmente para os estudantes e seus familiares. Colegas da AGU trabalharam arduamente nesse processo. O presidente do STJ teve toda a atenção e compreendeu a celeridade que se demandava e a seriedade da situação. E agora, com segurança jurídica, sigam em frente, se dediquem e ajudem a transformar esse país. Se você, porventura, não conseguiu, não desista dos seus sonhos. Invista no conhecimento e persevere. Bom dia, tudo bem? Estou aqui nos futuros dormitórios da ampliação do ITA. O objetivo é aumentar, estamos falando em dobrar o número de alunos nos próximos anos do ITA. O novo reitor, está aqui o Anderson, que está saindo da CAPES, não é, Anderson? Trabalhou com a gente lá o ano todo na CAPES como presidente da CAPES, está sendo substituído pelo Benedito, que era reitor do Mackenzie e vai ser o presidente da CAPES. Estou aqui com o tenente brigadeiro Aguiar, que é o responsável por toda essa ampliação física, porque é muito bacana o que acontece aqui. No ITA, que é uma das escolas mais conceituadas do Brasil, o reitor cuida do ensino e da pesquisa. E você tem pessoas responsáveis por toda a parte de administração, gestão, operacional. Não atrapalha em nada a pesquisa e o ensino do ITA. Perfeito? E estou aqui também com aulas, porque o tenente brigadeiro falou que fica pronto quando tudo isso aqui? No final desse ano, no segundo semestre desse ano, nós tocamos e já entregamos para o próximo vestibular alguns alunos novos aí, novos alojamentos. Daqui a pouco o Ministério da Saúde vai atualizar o boletim sobre o coronavírus. Não é isso, Luciana Colares de Holanda? Bom dia para você. É isso mesmo, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Eu já estou aqui no Ministério da Saúde, onde o ministro Luiz Henrique Mandetta e o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, vão atualizar esse boletim sobre o coronavírus da China. Entre os chineses, o número de mortes já passa de 100 e o vírus já se espalhou também por outros países. A entrevista coletiva vai começar daqui a pouquinho, às 10h30, e vão ser apresentadas as medidas que o Brasil vem adotando para impedir que o vírus chegue ao país e também as recomendações para a população e a rede pública de saúde. E ontem a Anvisa reforçou os
que os protocolos para prevenir a entrada do coronavírus aqui no Brasil estão atualizados. As medidas são as mesmas adotadas em outras situações em que houve risco de epidemia mundial, como o Ebola e o H1N1, por exemplo. E a gente vai saber que medidas são essas agora com a repórter Mariana Junkman. Comandantes de navios e de aeronaves são obrigados a notificar as autoridades brasileiras sobre casos suspeitos. Nessa hipótese, os passageiros e tripulantes podem ser colocados em quarentena. Avisos sonoros também foram reforçados em terminais de passageiros e fronteiras, com orientações sobre higiene e para que as pessoas se distanciem ao falar umas com as outras para evitar contato com a saliva. A Agência de Vigilância Sanitária também negou boatos envolvendo um navio proveniente de Singapura que está atracado no Porto de Santos e contém tripulantes chineses. De acordo com a agência, não há passageiros contaminados na embarcação. Estamos atentos, atuantes para fazer o que é necessário, buscando levar a proteção à saúde do cidadão. Essa é a nossa missão fundamental. A Organização Mundial da Saúde muda o nível de atenção para o coronavírus. Agora, qualquer caso suspeito procedente da China deve ser investigado. O ministro da Saúde anunciou um caso suspeito no Brasil e que equipes de vigilância em saúde estão de prontidão para seguir com o protocolo recomendado pela OMS. A Organização Mundial de Saúde, que até então tratava o assunto restrito à província de Wuhan, ela passa a tratar já a China como um todo. Então muda a orientação que nós tínhamos da própria Organização Mundial de Saúde, onde nós considerávamos casos suspeitos aqueles procedentes daquela cidade onde estava o epicentro da situação. Nós analisamos mais de 7 mil rumores. Isso pode ser, pode não ser. Desses 7.063 rumores, 127 deles exigiram a verificação se eles estavam dentro de padrão, e nós temos hoje o caso suspeito de uma paciente que viajou para a cidade de Wuhan. Ela apresentou sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita. O estado geral dessa paciente é bom, ela encontra estável, ela não tem nenhuma complicação. Não há evidência ainda que o vírus esteja de qualquer maneira circulando, que é um caso importado. Ela está em isolamento e os 14 contatos mais próximos estão sendo acompanhados. O Ministério da Saúde desaconselha qualquer viagem nesse momento para aquele país. A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em mais 54 municípios de Minas Gerais afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Com isso, já passa de 100 o número de cidades em estado de emergência. O Ministério do Desenvolvimento Regional reforça o compromisso do governo federal em apoiar municípios mineiros e capixabas. 90 milhões de reais já estão disponíveis de imediato para as ações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, voltadas ao socorro e assistência em todo o país. De volta ao Brasil, depois da viagem à Índia, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a ajuda federal a esses municípios. Estou em contato com o Canuto, as Forças Armadas, como sempre, são as primeiras a ser chamadas, até pelo seu poder de mobilização. Estamos colaborando, atendendo aí os mais necessitados. Devo almoçar com o ministro Fernando daqui a pouco, juntamente com o vice-presidente, para tratar também desse assunto. O presidente também fez um rápido balanço da viagem. Brasil e Índia assinaram 15 atos para aumentar a cooperação entre os dois países. O primeiro passo para cumprir a meta de, até 2022, alcançar a marca de 15 bilhões de dólares no comércio bilateral. Foi excelente, acordos, um bom relacionamento. A última participação nossa para 300 empresários. Todos estão muito satisfeitos. Estão confiando no Brasil. O decreto ele vai se nortear em cima daquelas 3 ações gerais: preservar, proteger e desenvolver, né? Então, o que ele vai conceder ao vice-presidente é um guarda-chuva que permita que a gente coordene, controle, né? Faça trabalho de inteligência, faça trabalho de informação e direcione todos os ministérios para um esforço comum, né, de modo que não haja lacuna nisso e, em consequência, a gente seja proativo, né, e não dê margem para que tenha alguma interpretação de que nós não estamos cuidando da Amazônia.
Aqui foi apresentado para mim pelo presidente da República o trabalho que as Forças Armadas estavam desenvolvendo agora no apoio às enchentes aí em Minas Gerais e Espírito Santo e Norte do Rio de Janeiro, e também o trabalho que foi desenvolvido ano passado, né, no combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. Então foi isso que nós fizemos aqui hoje. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.